No Dia das Mães, todos os meus irmãos organizaram um café da manhã especial para a minha mãe. Eu não fui convidada. Fiquei sabendo pela foto que caiu no grupo da família. Ao ligar para ela, me disse que nunca quis ser mãe outra vez. Naquela noite, tomei a decisão de eliminá-la da minha vida. O que mandei uma semana depois a fez chorar em público. Era um domingo como qualquer outro, ou pelo menos era o que eu pensava enquanto revisava alguns relatórios pendentes para segunda-feira. Aos 32 anos, eu havia me estabelecido como coordenadora de marketing em uma empresa de cosméticos. Não era o emprego dos meus sonhos, mas pagava as contas e me permitia manter o meu pequeno apartamento. A relação com minha família sempre foi complicada, especialmente com minha mãe. Meu celular vibrou sobre a mesa. Outra notificação do grupo da família no WhatsApp. Normalmente, eu ignorava até ter um tempo livre, mas algo me fez abrir a conversa naquele momento. Talvez fosse intuição ou, quem sabe, o destino querendo que eu visse o que estava prestes a romper meu coração. Era uma foto. Uma foto que mudaria tudo. Lá estavam todos. Meus 3 irmãos mais velhos, suas parceiras, alguns sobrinhos, e no centro, minha mãe, sorrindo com uma coroa de papel na cabeça e um bolo à sua frente. A mesa estava decorada com flores e balões. Uma faixa pendurada na parede dizia: "Feliz Dia das Mães para a melhor." Todos brindavam no que claramente era a sala do meu irmão mais velho, Roberto. Meu estômago deu um nó. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no peito. Um café da manhã surpresa para a mãe. Por que ninguém me avisou? Revisei meu celular, buscando desesperadamente algum recado perdido. Nada. Absolutamente nada. As mãos tremiam quando ampliei a foto. As risadas, os abraços, a felicidade, e eu nem sabia que estavam planejando algo assim. O recado de Roberto dizia: "Obrigado a todos por virem ao café da manhã surpresa para a mãe." A cara dele não tinha preço. Todos haviam respondido com corações e felicitações. Todos sabiam, menos eu. O relógio marcava 14h30. O café da manhã provavelmente tinha sido horas antes. Fiquei olhando para a tela, sem conseguir processar o que estava vendo. Ninguém pensou em me incluir. Eu não era importante para minha própria família. Marquei o número da minha mãe, com os dedos gelados. 1 tom. 2 tons. Cada segundo parecia uma tortura. Finalmente, ela atendeu. Sua voz estava alegre. "Oi, querida. Como você está?" Como se nada tivesse acontecido. Como se não tivessem me excluído de uma reunião familiar tão importante. "Estou bem, mãe. Vi a foto do café da manhã no grupo da família." Um breve silêncio. Eu podia imaginá-la se encolhendo do outro lado da linha. "Ah, sim, foi ideia dos seus irmãos. Um gesto muito bonito. Por que não me avisaram? Por que não me convidaram?" Perguntei, tentando manter a voz firme. Ela ficou em silêncio mais uma vez, dessa vez por mais tempo. "Não sei, Carolina. Acho que o Roberto organizou tudo. E bem, você sabe como as coisas são." Eu, de forma contida, disse: "Não, mãe. Eu não sei como as coisas são. Você poderia me explicar?" O silêncio que se seguiu foi pesado. Minha voz tremia, mas eu me esforçava para manter o controle. Eu sabia que as lágrimas estavam prestes a sair, mas me recusei a ceder. "Olha, Carolina, foi algo de última hora." Mas as decorações na foto não pareciam de última hora, mãe. O bolo personalizado também não. Eu ouvi ela respirar profundamente. Quando falou novamente, sua voz estava diferente. Fria, distante. "Você quer saber a verdade? Eu pedi para não te convidarem." O chão parecia ter sumido debaixo dos meus pés. "O quê? Por que você faria isso?" "Porque sempre é desconfortável quando você está presente. Sempre há tensão, sempre há drama. Por uma vez eu queria aproveitar o momento com meus filhos." Suas palavras me atingiram como bofetadas. Meus filhos. Como se eu não fosse um deles. "Também sou sua filha, mãe." O que ela disse a seguir destruiu, em segundos, os 32 anos que passei tentando conquistar a sua aprovação. Nunca quis ser mãe de novo depois do Miguel. Você foi um acidente, Carolina. Um erro que tentei corrigir minha vida inteira. O telefone quase escorregou das minhas mãos. Minha própria mãe acabou de confirmar o que eu sempre suspeitei, mas nunca tinha tido coragem de encarar. Ela não me amava. Nunca me amou. "Mãe, olha, não queria ser tão dura, mas estou cansada de fingir. Nós te demos tudo o que você precisava, mas você nunca se encaixou aqui. É melhor você aceitar a realidade." Ela desligou sem despedida. Sem um "sinto muito", nada. Fiquei sentada no sofá, com o telefone ainda nas mãos, enquanto minha mente bombardeava de lembranças que agora pareciam claras como nunca antes. Como aquela vez, quando eu tinha 8 anos, que ganhei o concurso de ortografia, mas minha mãe não pôde ir porque estava com dor de cabeça. Porém, milagrosamente, melhorou para ir ao jogo de futebol do Roberto naquela mesma tarde. Ou quando fiz 16 anos e todos esqueceram meu aniversário, só lembrando dele 3 dias depois.
Lembrei também de quando eu tinha 12 anos e acidentalmente quebrei um vaso antigo enquanto brincava na casa. Minha mãe me olhou com um olhar que hoje reconheço como ódio puro e sussurrou: "Você sempre estraga tudo." Naquele instante, percebi que ela não se referia ao simples incidente com o jarrão. Agora, entendia que as palavras dela refletiam algo muito mais profundo, algo relacionado à sua própria vida. As lágrimas começaram a surgir, mas não eram apenas de tristeza. Eram também de raiva, de indignação, o resultado de 32 anos tentando conquistar o amor de uma pessoa que nunca teve a intenção de me amar. Naquela noite, tomei uma decisão. Bloqueei o número da minha mãe, a eliminei das minhas redes sociais e excluí o grupo familiar no WhatsApp. Era como se estivesse fazendo uma cirurgia dolorosa, removendo o câncer de minha vida. Cada ação me trazia um alívio inesperado, misturado com uma sensação de dor profunda. O último ato do meu dia foi escrever no meu diário: "Hoje, renuncio a uma família que nunca me quis. Hoje, começo a construir minha própria vida." O que ela não sabia era que isso era só o começo, e o que eu ainda não sabia era que a verdade, oculta por tanto tempo, era muito maior do que eu imaginava. Os dias seguintes passaram como se estivessem envoltos em uma névoa. Eu ia ao trabalho, voltava para casa, comia algo sem vontade e ficava olhando para o teto. Nenhum membro da minha família havia me contatado, nem mesmo com uma simples mensagem perguntando se eu estava bem. O silêncio deles confirmou tudo o que eu já sabia. Realmente não se importavam comigo. Foi numa quinta-feira que algo dentro de mim fez clique. Se eu ia eliminar minha mãe da minha vida, precisava entender o porquê de sempre ter sido tratada de maneira diferente. Eu já não era mais uma criança buscando aprovação. Agora eu era uma adulta em busca de respostas. Decidi então ligar para a minha tia Eugênia, irmã do meu pai. Sempre foi uma pessoa amável comigo, apesar de termos nos afastado desde a morte do meu pai há 5 anos. Quando atendeu, a voz dela era genuinamente acolhedora, e sua felicidade em me ouvir me comoveu. "Carolina, que surpresa boa! Como você está, querida?" disse ela com um tom tão caloroso que quase me fez chorar. Assim é como deveria soar uma mãe. "Tia, preciso fazer algumas perguntas sobre minha infância e sobre a mamãe." O silêncio do outro lado da linha foi suficiente para eu saber que ela sabia algo. "Querida, tem coisas que é melhor deixar no passado", respondeu ela, cautelosa. "Não, tia, preciso saber." Minha voz tremia, mas a ansiedade me fez insistir. No último domingo, meus irmãos organizaram um café da manhã para o Dia das Mães e eu nem fui convidada. Quando liguei para a mamãe, ela me disse que nunca quis ser mãe novamente depois do Miguel, que eu fui um erro. Ouvi um suspiro profundo da tia Eugênia, como se ela soubesse exatamente o que eu estava sentindo. "Essa mulher, eu sempre soube que ela iria te magoar desse jeito", disse ela, agora mais séria. "Olha, eu não posso te contar tudo por telefone, mas acho que você deve ver isso de perto. Podemos nos encontrar amanhã? Tenho algumas coisas que talvez você precise ver." No dia seguinte, tirei o dia do trabalho e dirigi por 2 horas até a casa da minha tia Eugênia, que ficava nas periferias da cidade. Quando cheguei, ela me esperava com uma caixa de papelão velha, e sua expressão demonstrava uma preocupação silenciosa. "Sente-se, querida. Preparei algo para você." Ela me conduziu até a pequena sala de estar, onde a caixa estava em cima da mesa, como se guardasse algo prestes a explodir. "Seu pai me pediu para guardar isso. Ele disse que um dia você poderia precisar disso, mas esperava que esse dia nunca chegasse." Ela abriu a caixa e retirou um envelope amarelado. Dentro dele, havia um certificado de nascimento. O meu? Mas algo estava errado. O nome do pai não era o de meu pai, mas de um homem que eu nunca ouvi falar. Ernesto Vega. "O que é isso?" perguntei, incrédula. Minha tia segurou minha mão com delicadeza, como se soubesse a dor que eu estava começando a sentir. "Sua mãe teve um caso com o sócio do seu pai, no escritório de advocacia deles. Quando ela engravidou, seu pai já suspeitava que o bebê não fosse dele, mas decidiu te criar como se fosse. Ele te amou desde o primeiro dia, Carolina. Nunca duvide disso." Minha mente tentava processar o que acabara de ouvir. Tudo o que eu acreditava saber sobre minha vida estava sendo desmontado. Meus irmãos sabiam, Roberto e Miguel sim. Eles eram mais velhos e ouviram algumas discussões. Isabel provavelmente não sabia. "E este homem, esse Ernesto, sabe de mim?" perguntei, com a voz embargada. A tia Eugênia retirou outro envelope da caixa. "Estas são cartas que ele escreveu para você. Seu pai as interceptou. Ernesto tentou te ver várias vezes quando você era pequena, mas sua mãe não deixou. Ela queria interromper a gravidez, mas ele a ameaçou com a verdade. Ao final, seu pai soube de tudo, mas já te amava tanto que não te deixou ir." Meus dedos tremiam enquanto eu abria a primeira carta.
Ela estava datada 3 meses depois do meu nascimento. Minha querida filha Carolina, embora não possa estar com você, quero que saiba que penso em você todos os dias. Sua mãe decidiu que é melhor para todos que eu me afaste, e eu respeito sua decisão, embora isso me parta o coração. Talvez um dia, quando você for mais velha, possamos nos conhecer. Até lá, guardarei sua foto junto ao meu coração. Com amor, seu pai Ernesto. As lágrimas escorriam sem parar enquanto eu lia carta após carta. Cada uma era datada no meu aniversário, até os 18 anos. Depois, as cartas pararam. O que aconteceu com ele? Por que ele parou de escrever? Perguntei, agora sem conseguir controlar a dor. A tia Eugênia baixou a cabeça. Ele se mudou para a Espanha depois que seu pai faleceu. Acho que sempre respeitou o casamento da sua mãe, apesar de tudo. As palavras dela ecoavam em minha mente, enquanto tudo o que eu pensava saber sobre minha vida desmoronava diante dos meus olhos. Quando Antônio faleceu, ele tentou entrar em contato diretamente comigo, mas sua tentativa foi frustrada pela reação de minha mãe, que o ameaçou de alguma maneira. Não sei com certeza de que forma, mas a ameaça foi o suficiente para que ele se afastasse. Contudo, havia uma carta, ainda fechada, guardada por muitos anos no fundo de um envelope. Ela estava ali desde o funeral de papai, há cerca de 5 anos. Ao abrir o envelope e ler a carta, pude perceber que algo em minha vida estava prestes a mudar. A carta dizia o seguinte: Carolina, já se passaram 30 anos desde que você nasceu. 30 anos que passaram sem que eu pudesse te abraçar, te ver crescer e celebrar todas as suas vitórias. Seu pai partiu, e embora sempre o tenha admirado pelo cuidado com você, sinto que chegou a hora de você saber a verdade. Eu estou em Madrid, onde dirijo um pequeno restaurante. Se algum dia você desejar me encontrar, estarei esperando. Com amor eterno, Ernesto. No final da carta, havia um número de telefone e um endereço. Eu fiquei parada, processando as palavras, tentando encaixar todos os fragmentos que agora faziam sentido. O comportamento frio de minha mãe, a clara preferência por meus irmãos, tudo isso começou a se conectar. Eu não era apenas o resultado de uma gravidez indesejada, mas a evidência de uma infidelidade que minha mãe havia tentado esconder. Passei o resto da tarde revisando a caixa com a tia Eugênia. Dentro dela, estavam várias fotos de um homem alto, de pele morena, que tinha uma semelhança impressionante comigo. Seus olhos, seu sorriso, tudo era muito familiar. Além das fotos, havia recortes de jornal sobre os feitos dele como advogado e depois como restaurateur. Havia até uma foto minha, ainda bebê, provavelmente tirada em algum momento fugaz em que ele conseguiu me ver. Quando voltei para meu apartamento naquela noite, notei que havia 3 chamadas perdidas de Roberto. Finalmente, ele parecia preocupado. Ou talvez minha mãe tivesse lhe contado algo. Decidi retornar a ligação. Onde você estava? Estive tentando te ligar o dia todo, disse ele, com um tom acusatório, como se eu fosse a responsável por algo errado. Estou descobrindo a verdade, Roberto, sobre quem realmente é o meu pai, sobre o motivo de minha mãe sempre me tratar tão mal. Houve um silêncio. Então, ele suspirou e falou: Carolina, você não deveria ter descoberto assim. Eu sabia. Durante todo esse tempo, eu sabia e nunca disse nada. Era complicado. Papai nos fez prometer que nunca falaríamos sobre isso. Ele disse que você era filha dele, independentemente da biologia. E aquele café da manhã de domingo? Foi ideia dele também, para te excluir da família. Aquelas palavras me atingiram como um soco. Pelo menos Roberto teve a decência de admitir a verdade. Algo que minha mãe nunca teria coragem de fazer. Mas isso não era suficiente para apagar anos de dor. Ele continuou. Mãe disse que vocês discutiram. Ela não queria mais te ver. Ela pediu para não te convidarmos, porque você foi um erro. Um erro. Eu não consegui responder imediatamente. As palavras dele ressoavam em minha mente, uma explosão de mágoa e decepção. Depois de um silêncio, disse: Eu sei, Roberto. Agora eu entendo tudo. Sempre fui a estranha, aquela que não se encaixava. Eu sou a prova viva da infidelidade que mamãe tentou esconder. Tenho um pai biológico que, por 30 anos, esperou por mim enquanto vivia com uma mulher que me odiava. E vocês, meus irmãos, eram fracos demais para me defender. Carolina, por favor. Podemos falar sobre isso? Podemos consertar? Eu respirei fundo antes de responder, com a voz ainda embargada pela dor. Não, Roberto, não há nada para consertar. Só queria que você soubesse a verdade. Toda a verdade. Desliguei antes que ele pudesse dizer mais algo. Me sentei no sofá, olhando para todas as provas espalhadas sobre a mesa de café. 32 anos de mentiras. 32 anos tentando conquistar o amor de uma mãe que nunca poderia me amar,
porque me via como a lembrança da sua própria infidelidade. 32 anos afastada de um homem que, na verdade, queria ser meu pai. Enquanto revisava a carta de Ernesto novamente, decidi que estava pronta para agir. Ele me havia dado uma oportunidade de conhecê-lo, de entender quem eu realmente era. Mas antes de tomar qualquer decisão, havia uma última coisa a fazer. Eu precisava resolver a questão com minha mãe, com aquela mulher que se fazia chamar de mãe. Nos dias seguintes, planejei com meticulosidade minha resposta. Não seria um ataque impulsivo movido pela raiva, mas uma ação calculada, algo que finalmente fizesse ela sentir um pedaço do sofrimento que eu carreguei por toda a vida. Algo que a fizesse lembrar que as mentiras têm um custo e que, eventualmente, a verdade sempre vem à tona. O pacote estava pronto. Com uma precisão quase ritualística, eu escolhi cada item que seria enviado. Uma caixa branca, simples, mas elegante. No fundo, encontrei uma ironia amarga, pois era a mesma caixa que eu teria esperado em outras circunstâncias, cheia de presentes e esperanças. Dentro dela, coloquei uma pasta com as cópias do meu certificado de nascimento e as provas de DNA que fiz essa semana. Os resultados eram claros e irrefutáveis. Antônio Delgado, o homem que me criou, não compartilhava nem 0,1% do meu material genético. Em seguida, coloquei fotos de Ernesto Vega, meu verdadeiro pai, nas quais a semelhança entre nós era inegável. Depois, adicionei as cartas que Ernesto me escrevera ao longo dos anos. 30 cartas, repletas de amor, saudade e dor. Cartas de um homem que sempre desejou fazer parte da minha vida, mas foi excluído por minha mãe, que decidiu me negar essa relação. No centro da caixa coloquei uma carta minha. Ela era a última parte de minha resposta. O que quer que ela pensasse que tinha conseguido esconder de mim, agora estava claro. E a partir daquele momento, nada mais poderia mudar. Eu passei 3 noites inteiras escrevendo, me certificando de que cada palavra fosse exatamente o que eu queria transmitir. Não era uma carta de ódio, embora eu soubesse que seria fácil escrever algo assim. Era algo bem mais forte. A verdade nua e crua, sem qualquer tipo de disfarce. No final, coloquei uma pequena caixa de joias dentro do pacote. Dentro dela, estava o anel que minha mãe me deu no meu 18º aniversário, dizendo que ele era uma relíquia de família, algo que pertencera à sua avó. Era o único presente que realmente me fez sentir parte da família. Mas agora eu sabia que ele não me pertencia. Fechei a caixa e a embrulhei com papel prateado, amarrando um laço azul, o tom favorito de minha mãe. Eu queria que parecesse um presente, algo especial, porque de certa forma, realmente era, mas de uma maneira bastante distorcida. O timing era crucial. A próxima semana seria a famosa janta anual de arrecadação de fundos do clube de bridge onde minha mãe costumava ir. Um evento onde se encontrava a nata de sua sociedade. Pessoas cujas opiniões ela mais valorizava no mundo. O cenário perfeito. Eu contratei um serviço de entrega para que o pacote fosse entregue exatamente às 8h30 da noite, no auge da janta. Dei instruções claras ao mensageiro. Ele deveria entregar a caixa diretamente a Helena Montes, minha mãe, e dizer que era um presente especial de sua filha, que ela não poderia esperar. Às 8h25 da noite de um sábado, estava no meu carro, estacionada em um local discreto, a uma distância segura do clube social. Eu estava próxima o suficiente para ver a entrada, mas o suficiente distante para não ser notada. O mensageiro chegou pontualmente. Depois de se identificar com a segurança do clube, ele entrou. Eu esperei com o coração batendo forte, ao ponto de ouvir o som pulsando em meus ouvidos. Às 8h40, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Lucia, uma ex-colega de escola que, por coincidência, estava na janta. Eu havia pedido que ela me avisasse quando o pacote fosse entregue, sem lhe contar o que havia dentro. Ela escreveu: "Pacote entregue. Sua mãe está abrindo a caixa agora." Parece emocionada. Eu podia imaginar a cena. Minha mãe sorrindo, pensando que finalmente estava recebendo algum tipo de gesto de reconciliação, talvez minha maneira de pedir desculpas e voltar para o seio familiar. Os olhares curiosos de suas amigas, os sussurros de expectativa. Aos 3 minutos, uma nova mensagem. Algo está acontecendo. Sua mãe ficou pálida. Correu para o banheiro. Todo mundo está confuso. Eu sorri, exultante. Tudo estava saindo como eu planejei. A entrega da verdade, sem mais e sem menos. Exatamente como a minha vida havia sido até aquele momento. 7 minutos depois, recebi outra mensagem. Ela voltou para o salão. Está chorando. Tenta disfarçar, mas está completamente destruída. O telefone tocou. Era Roberto. Não atendi. Não precisava. Lucia continuou me atualizando. Eles pegaram tudo e estão indo embora. Sua mãe mal consegue andar. Nunca havia assim. Algo dentro de mim se aquecia. Uma satisfação sombria. Pela primeira vez,
Ela estava sentindo uma fração da dor que eu carreguei por tantos anos. A humilhação pública, o abandono, a verdade exposta sem filtro. Mas, ao mesmo tempo, um vazio crescia. Eu havia imaginado que a vingança me traria algum tipo de paz. Mas não. Ao contrário, ela apenas reforçava que aquela família nunca foi minha. Na carta fui muito clara. Detalhei tudo o que sabia. Sobre o encontro com a tia Eugênia, sobre as cartas de Ernesto, sobre o teste de DNA. Falei sobre os 32 anos me sentindo fora de lugar, sendo rejeitada pela pessoa que deveria me amar incondicionalmente. No final, escrevi a verdade que eu precisava que ela soubesse. Não te envio isso para te machucar, embora sei que vai te machucar. Te envio para me libertar, para que saibas que não sou mais prisioneira do teu abandono. Encontrei minhas origens e com elas minha liberdade. Não te odeio, Helena. Eu te compadeço porque você é quem perdeu a chance de conhecer e amar a filha que tem. Eu só perdi uma mãe que nunca o foi. Nos dias seguintes, foi um turbilhão. Roberto me ligou mais de 20 vezes. Isabel, minha irmã, que aparentemente não sabia toda a história, me mandou mensagens confusas pedindo explicações. Miguel, sempre o diplomático da família, me enviou um longo e-mail tentando mediar a situação, dizendo que todos cometemos erros. Não respondi nenhuma dessas mensagens. Já tinha dito tudo o que precisava na carta. Agora, tinha algo mais importante para fazer. O número de telefone da última carta de Ernesto ainda estava funcionando. Quando ouvi sua voz do outro lado da linha, algo estranho apertou meu peito. Era uma mistura de nervosismo, esperança e medo. Olá. A voz dele era grave, com um leve sotaque que denunciava seus anos na Espanha. Ernesto Vega. Sim, sou eu. Quem está falando? Sou Carolina. Carolina Delgado. Sua filha. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da minha vida. Eu podia ouvir sua respiração entrecortada, como se ele estivesse lutando para manter a compostura. Carolina, meu Deus, é realmente você? Sim, encontrei suas cartas. Todas elas. Eu sei a verdade. Eu o ouvi chorar. Um choro profundo, sincero, daqueles que vêm da alma. Eu já sabia o que estava por vir. Esperei por esse momento durante 32 anos, Carolina. Cada dia da minha vida foi uma batalha silenciosa com a saudade de algo que eu sequer sabia que existia. A cada amanhecer, era como se uma parte de mim fosse renovada pela esperança, mas também marcada pela falta de você. Durante esses anos, imaginei diversas vezes como você seria. Será que teria os meus olhos? O que você faria da vida? Que caminhos tomaria? Como seria estar ao seu lado? Eu me perguntei se o destino me daria a chance de te encontrar. Fui preenchida por uma curiosidade crescente que, com o tempo, virou um vazio imenso e constante. Então, quando finalmente soube da sua existência, não pude evitar. Eu precisava entender, precisava ouvir, precisava saber toda a verdade. Compartilhei com ele toda a minha história de vida. Não houve omissões. Falei sobre crescer me sentindo diferente, sobre como minha mãe me tratava, sobre o que descobri recentemente. Não fiquei com medo de me expor, de mostrar as feridas do meu passado. A verdade era mais importante do que qualquer coisa, e eu precisava que ele soubesse. Ele, por sua vez, também me contou a versão dele, como conheceu minha mãe, como se apaixonaram apesar de ela já estar casada, e como, ao saber da gravidez, tentou assumir a responsabilidade. Mas ela se recusou. Disse que iria criar o filho sozinha. Ele me revelou como respeitou a decisão de meu pai de me criar como se fosse dele, mas que nunca deixou de pensar em mim. Acompanhou minha vida de longe, soube da minha formatura na faculdade, do meu primeiro emprego, dos meus avanços. Ao final da nossa longa conversa, ele me convidou para ir a Madrid. Queria me conhecer pessoalmente, queria me apresentar à sua família. Ele tinha uma esposa e 2 filhos, meus meio-irmãos, e queria me mostrar o restaurante que tinha. 2 semanas depois, estava eu a bordo de um avião, a caminho da Espanha. Não conseguia controlar as emoções que me tomavam. Medo, expectativa, excitação, esperança, uma verdadeira tempestade interna. Quando cheguei ao aeroporto de Madrid e saí pela área de desembarque, o vi. O reconheci instantaneamente. Ele estava mais velho, com os cabelos completamente brancos, mas seus olhos eram exatamente como os meus. Ele estava segurando um cartaz que dizia simplesmente: Minha filha, Carolina. Algo dentro de mim se quebrou e, sem pensar, corri até ele. Nos abraçamos como se estivéssemos tentando recuperar 32 anos de abraços que foram perdidos. Não havia mais espaço para desconforto. Não havia estranheza. Apenas o reconhecimento de algo que estava faltando na minha vida. Uma parte de mim que finalmente havia se encontrado. Não sei quanto tempo ficamos assim, abraçados no meio do aeroporto. As lágrimas caíam, mas não eram apenas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de reencontro. Ríamos e chorávamos ao mesmo tempo. Algumas pessoas nos observavam,
algumas com sorrisos, vendo o que claramente era um reencontro profundo, genuíno e emocionante. Os dias que passei em Madrid foram como um sonho. Conheci Lucia, sua esposa, uma mulher calorosa e acolhedora, que me abraçou como se me conhecesse há anos. Conheci meus meio-irmãos, Alejandro e Sofia, que, para minha surpresa, tinham o mesmo sorriso que eu. Eles eram como uma extensão de mim. Passei tempo com eles, me sentindo verdadeiramente parte de uma família pela primeira vez. Conheci o restaurante de Ernesto, um pequeno e aconchegante lugar onde ele preparava pratos tradicionais da Galícia, sua terra natal. Em cada refeição, ele me mostrava com orgulho as receitas que passava de geração em geração, e a sensação de pertencimento que antes me faltava se tornava cada vez mais clara. Durante essas 2 semanas, finalmente entendi o que significava ser amada sem condições, ser aceita por quem eu era, sem questionamentos. Meu pai, Ernesto, se orgulhava de mim, mostrava as fotos da filha para todos os seus clientes com um sorriso cheio de amor e orgulho. Nunca me senti tão valorizada, tão querida. No dia antes de voltar para casa, Ernesto me levou a uma pequena cidade costeira. Caminhamos juntos pela praia em silêncio, apenas desfrutando da companhia um do outro. Era um momento simples, mas cheio de significado. Ele então parou, tirou uma pequena caixa do bolso e disse: "Isso é para você." Era um anel. Simples, mas com uma história linda por trás. Ele me explicou que o anel havia sido passado de geração em geração na família dele. Sua avó havia dado a ele pouco antes de falecer, com a instrução de entregá-lo à sua primogênita. Ernesto me disse que sempre soubera que esse dia chegaria, e que aquele anel era um símbolo de conexão com o passado e com o futuro. Coloquei o anel no dedo e ele se encaixou perfeitamente. Era como se uma parte da minha vida finalmente tivesse se completado. Quando voltei para casa, meu coração estava diferente. A dor ainda estava ali, mas agora, ao lado dela, estava algo novo. A certeza de que eu era amada e de que tinha encontrado meu lugar no mundo. Quando cheguei ao aeroporto, Roberto me esperava. Eu não havia avisado a ele sobre o meu retorno, mas de alguma forma, ele sabia. Ele parecia mais velho, mais cansado. "Mamãe está destruída, Carolina", ele me disse. Eu o interrompi com um gesto. "Não vim falar disso, Roberto", disse eu. "Vim dizer que os perdoo, não porque vocês mereçam, mas porque eu mereço paz. Encontrei minha verdadeira família e isso me libertou. Não preciso mais da aprovação de vocês nem do amor de vocês." Vi seus olhos se encherem de lágrimas. Pela primeira vez, meu irmão parecia realmente arrependido. "Nós te falhamos. Eu te falhei. Sinto muito." "Eu sei, Roberto", respondi com suavidade. "Mas a vida segue, e a minha certamente seguirá." Me afastei dele sem olhar para trás, com o anel de meu verdadeiro pai brilhando em minha mão. Pela primeira vez na vida, senti que estava caminhando erguida, sem o peso de me sentir rejeitada, sem a carga de buscar um amor que nunca viria. Eu havia encontrado minha verdade e, com ela, minha liberdade. Às vezes, as famílias não são aquelas com as quais nascemos, mas as que encontramos ou construímos ao longo da vida. Minha história pode parecer extrema, mas quantos de nós já não sentimos, em algum momento, que não pertencemos, que somos diferentes, que há um segredo que todos sabem, menos nós? A verdade pode ser dolorosa. Ela pode destruir tudo o que acreditávamos ser real, mas também pode nos libertar. Pode abrir portas que nem sabíamos que existiam. Hoje, 5 anos depois daquele Dia das Mães que mudou a minha vida, posso dizer que estou em paz. Ernesto, meu pai, me visita 3 vezes ao ano. Tenho uma relação próxima com meus irmãos espanhóis e com a minha nova família de amigos e entes queridos que me aceitam como sou. E minha mãe biológica, não a vi mais desde então. Soube por Roberto que ela nunca se recuperou completamente da exposição pública de seu segredo. Aquelas revelações a fizeram perder amizades, prestigiar e até mesmo a imagem que ela havia cuidadosamente construído ao longo de décadas. Embora uma parte de mim sinta compaixão por ela, outra parte sabe que, em muitas situações, cada ação que tomamos tem suas consequências. Quando nos abrimos para o mundo, somos vulneráveis às reações que podemos gerar, e o peso disso nem sempre é leve de carregar. Às vezes, a vida nos ensina da maneira mais difícil que, para proteger nosso coração de pessoas que deveriam nos cuidar, precisamos fazer escolhas difíceis, como afastar quem não nos ama de verdade. Se estivesse no meu lugar, o que teria feito? Você buscaria vingança ou escolheria o perdão, mesmo sem palavras, de forma silenciosa e distante? Não há respostas certas ou erradas, porque estamos lidando com algo extremamente pessoal, nossa capacidade de amar e de nos proteger. A única certeza que tenho é que, em muitos momentos,
O maior ato de amor próprio é aprender a dar um passo atrás e se afastar de quem não pode ou não quer nos oferecer o cuidado que merecemos. O conceito de família é complexo e vai além dos laços de sangue. A verdadeira família não é muitas vezes aquela que nos é dada ao nascer, mas aquela que escolhemos. E mais importante ainda, a que escolhe estar ao nosso lado todos os dias. Durante as fases mais dolorosas da minha vida, foi exatamente nesses momentos de rejeição que eu encontrei as verdades mais libertadoras. O afastamento de uma mãe me levou a descobrir o amor incondicional de um pai que sempre esteve ali, esperando pacientemente. Percebi que não são as feridas que nos definem, mas a forma como decidimos curá-las. Cada cicatriz carrega consigo uma lição importante e uma oportunidade de nos tornarmos mais fortes e resilientes. A verdadeira família, na essência mais profunda, não é apenas a que está ligada a nós por sangue, mas a que nos escolhe, que nos acolhe de coração aberto. Se esta história tocou você de alguma forma, convido você a fazer parte da nossa comunidade em Ecos de História. Não deixe de dar like no vídeo, se inscrever no canal e nos contar, nos comentários, se alguma vez você teve que se afastar de alguém tóxico em sua vida, mesmo que fosse da sua própria família. Suas histórias e experiências podem servir como um alicerce de apoio para outros que estão passando por algo semelhante, mostrando que, muitas vezes, não estamos sozinhos nessa jornada. Nos vemos na próxima história, que com certeza tocará seu coração e fará você refletir sobre a vida e seus desafios. M.